queria hoje apresentar para vocês um pastor que talvez você não conhece. Um pastor que você conheça superficialmente. O nome dele, Marco Feliciano. Pois bem, sou eu. Eu, pastor Marco Feliciano, sou talvez o pastor improvável, ou seja, que não era para ser. Na mente das pessoas jamais poderia ser nada dentro de uma igreja. Porque eu não tenho nada daquilo que os grandes pastores precisam ter para ser pastor. Pastor Marco Feliciano é um achado. É alguém que Deus olhou do céu no meio de um palheiro, viu como uma agulha e disse, é esse que eu vou usar. Eu já perguntei para Deus por que Ele me levantou. E parece que Deus, no dia que Ele me levantou, Ele estava com vontade de mostrar para todo mundo que é Ele quem levanta. E que é Ele quem escolhe. E que quando Ele levanta e escolhe, não tem ninguém que pare a vida da pessoa. Pastor Marco Feliciano, ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, é uma pessoa simples, que mora na mesma cidade onde ele nasceu, e a minha cidade é pequena, tem pouco mais de 30 mil habitantes. Sou um pastor família, tenho a minha família ao meu redor, tenho amigos de infância ainda, desprovido de qualquer sentimento de orgulho. Todos os eventos que eu vou, você me conhece, você tira foto comigo, eu fico até o final do evento com as pessoas. As pessoas que falam mal de mim, na verdade sentem uma pontinha de inveja, queriam ser como eu sou, estão onde eu estou, mas não conseguem nem uma coisa e nem outra. Talvez o que falte a mim, que se aplica ao currículo ministerial, seja a experiência pastoral. E isso eu estou adquirindo agora, porque Deus me deu graça de fundar a Assembleia de Deus, Ministério Catedral do Avivamento, e em 7 meses estamos com 2 igrejas, e graças a Deus, cheias, lotadas de pessoas. O que falta a mim talvez seja um pouco de estrutura familiar eclesiástica, porque nesse país corre-se que o ministério ele passa de pai para filho. Pelo menos as grandes igrejas são assim. Ou a pessoa tem que vir de uma família sacerdotal. Nada contra. Escute, Brasil, nada contra. Porque eu também tenho filhas. E eu quero que minhas filhas sigam a minha carreira, a minha chamada. Afinal de contas, dizem que filho de peixe, peixinho é. Eu queria, claro, ter aqui uma história bonita para contar. Por exemplo, os maiores homens desse país, a quem Deus usa e a quem Deus levantou, e aquele que Ele levantou e colocou em destaque, ninguém pode parar, e temos que dar a maior palmatória, afinal de contas, honra quem tem honra. Hoje, quando eu olho para a televisão brasileira e vejo alguns pastores que estão na mídia, quando eu vejo, por exemplo, o Bispo Macedo, que Deus abençoe o Bispo com a Igreja Universal, homem que tem uma história linda, eu li o livro dele, e toda essa perseguição aí da mídia é balela, você sabe do que eu estou falando. Quem é inteligente não cai nessa conversa furada da mídia, querer atingir ele por causa disso ou daquilo. É pura inveja, porque ele está chegando onde ninguém chegou. Quando eu vejo o missionário R.R. Soares, que é um homem que também tem família, de história, até parente do bispo, eu conheci em loco a vida dos dois através de um amigo do Rio de Janeiro que disse que ambos foram ungidos e consagrados pelo pastor Robert McAllister, fundador da Igreja de Vida Nova. Pastor Robert McAllister era filho do primeiro homem, se não me falha a memória, de cor branca, do avivamento dos Estados Unidos, a ser batizado com o Espírito Santo, depois daquele avivamento lá da Rua Azusa, através de Seymour. Então veja, são pessoas que têm lastro e têm história. Quando eu vejo, por exemplo, dentro das Assembleias de Deus, o pastor Silas Malafaia, o pastor Jado de Alencar, que são assembleianos, que também têm programas de TV, são homens ungidos, são homens que têm uma experiência com Deus profunda. O pastor Silas é filho de pastor, ele é genro de um pastor, ele é neto de pastor, se não me falha a memória. Ele tem uma história ministerial. Puxa, quisera eu ter nascido assim. Quando vejo o pastor Jabes de Alencar, o pai dele foi pastor aqui em Ribeirão Preto, no campo onde eu nasci. Uma família toda de pastores, os irmãos deles são pastores. Ou seja, esses homens têm lastro. Quando eu vejo o apóstolo Estevão Hernandes e a bispa Sônia, o meu beijo no coração deles, no momento de muita luta, eles me receberam lá nos Estados Unidos e a gente orou junto, eles abençoaram a minha vida. É um homem ou uma mulher que também vem de berço, tem experiência com Deus e fundaram essa grande denominação. Eu queria ter tido a oportunidade que essas pessoas que eu citei aqui tiveram, mas eu não tive. Eu nasci de uma família contrária a tudo, de uma família sofrida, de uma família machucada, de uma família pobre, de uma família miseravelmente pobre. Então, como eu disse, eu fui pego a laço numa cidadezinha pequena, numa igreja pequena,
onde ninguém acreditava na minha chamada, nem o meu pastor, nem as pessoas da região toda. Para você ter uma ideia, eu vou revelar para o Brasil aqui agora, eu fui consagrado a pastor fora desse país, porque as Assembleias de Deus desse país não quiseram me consagrar, porque diziam que eu nunca tinha chamada para isso. E olha que eu já tinha pregado em boa parte do mundo, porque eu pregava sem a credencial de pastor, porque eu era apresentado como pastor, mas não era pastor consagrado naquela época ainda. E Jesus curava, salvava, batizava com o Espírito Santo. E o dia que eu revelei para todo mundo que eu não era pastor, as portas se fecharam. E aí um pastor nos Estados Unidos da América, um grande homem de Deus, pastor Oriel de Jesus, que também foi metralhado nessa nação brasileira por ser uma pessoa diferente. E ele que me socorreu lá e me consagrou a pastor numa época em que ele estava de bem com as Assembleias de Deus do Brasil, enfim. E foi aí que eu descobri que a minha chamada não vem da horizontal. Ela veio da vertical, veio direto do céu. E qual é o resultado disso? O resultado dessa chamada é muita luta, muita perseguição, muita calúnia, muita pedrada, porque aprove Deus me levantar. E quando Deus levanta, Ele faz um estardalhaço no inferno. Ou seja, Ele pega um menino do meio do mato e sopra o nome dele. Sem apoio de pai, sem apoio de ministério, sem apoio de pastores, sem dinheiro. E faz ele ser conhecido na nação inteira, como eu sou conhecido na nação inteira. Senhores, senhoras, orem pela minha vida e me deixem pregar. É a única coisa que eu sei fazer. A única coisa que eu sei fazer nessa vida é abrir essa boca que Deus me deu e fazer a minha oração de guerra do início das minhas pregações, pedindo para Deus cercar o ambiente com os anjos dele. Até isso já deu pano para a manga. Mas será que ninguém vê os resultados? Veja os resultados, almas são salvas, são libertas, são curadas, são batizadas com o Espírito Santo. Até quando os meus companheiros que são pregadores itinerantes, que estão agora me assistindo também, porque esse programa vai dar Ibope, eu deu Ibope, porque todo mundo quer ver o pastor falar mal dos outros. Eu nunca recebi tanto e-mail em toda a minha vida. Uma igreja fofoqueira.